Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp e hoje com um tema muito importante, não só para cada um de nós, mas também para ajudar as outras pessoas, que é o seguinte tema: quando surgem as ideias suicidas? E eu quero dar uma dica para você. Às vezes o programa está na live, e a live é pelo Facebook, YouTube, Instagram. Dá uma olhadinha se tá. Às vezes está, às vezes não, mas dá uma olhadinha. E é o seguinte, para você que ainda não me conhece, eu quero apenas me apresentar. Eu sou o Dr. André Kepp, eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC e desenvolvi uma abordagem chamada transpsicanálise. Sou psicanalista e psicólogo. Vamos falar do nosso tema. Olha que tema importante. Quando surgem as ideias suicidas. Então, o programa de hoje servirá para você ajudar as pessoas que estão com essas ideias, ou a si mesmo, mesma, se essas ideias suicidas surgirem. Porque, às vezes, é muito difícil entendermos por que as pessoas têm essas ideias suicidas. E também por que muitas pessoas cometem o suicídio. O que acontece, geralmente, é o seguinte: a pessoa não vê mais saída na vida para os seus problemas. Então tem alguns problemas que essa pessoa não consegue mais lidar. Ela simplesmente não vê saída, não vê um modo de resolver os problemas e continuar vivendo normalmente, etc. Então vamos para algumas causas de suicídio e vamos ver o que muitas vezes pode ser feito. Então existem pessoas que entram num processo, por exemplo, de endividamento patológico, ficam muito endividadas, não têm, entendem que não tem como pagar suas dívidas, e aí entram numa bola, né, de endividamento que vai crescendo, 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 e aí num determinado momento não tem mais como pagar, não tem mais como resolver, etc. E aí essa pessoa começa a ter ideias de suicídio. Então vamos falar com pessoas que estão passando por esse problema, ou para você orientar pessoas que estão vivendo esse tipo de situação. Na verdade, a pessoa pode ficar muito ansiosa e realmente pensar o seguinte: bom, não tem mais jeito, então a solução é a solução, né, mais drástica, que é o suicídio. Mas, na verdade, sempre é possível, né, administrar a situação, ver qual é o problema, o montante da dívida, e conversando com a pessoa, você pode, inclusive, ajudá-la, orientá-la para não aumentar a sua dívida, para que ela administre as suas finanças de uma forma diferente, para que pague todos os compromissos, para que não faça novas dívidas, novas despesas. Então, é muito importante que essa pessoa, com calma, com tranquilidade, aprenda a lidar com seus problemas. Então, muitas vezes a pessoa está nessa situação, às vezes de endividamento patológico, às vezes numa situação muito difícil financeira, e tem essas ideias, mas a gente pode conversar, orientar e, junto com a pessoa, procurar encontrar as saídas, né? Outro motivo para surgirem ideias suicidas é término de relacionamento. Aí você vai dizer, não, mas não tem porquê, é um motivo talvez muito superficial, e não é. Porque muitas vezes essa pessoa gostava muito daquela outra pessoa, tinha um relacionamento muito bom, e com o término do relacionamento também essa pessoa deixa de ver sentido na vida. Então muitas vezes essa pessoa começa a ter também ideias suicidas.
O que essa pessoa precisa também, de novo, é de uma orientação, de uma conversa, mostrar para a pessoa que realmente quando um relacionamento termina, muitas vezes a pessoa fica muito aflita, não vê mais saída, não vê mais sentido na vida, mas com o tempo ela vai conseguir administrar a situação e que tudo isso vai ser administrado na vida dessa pessoa. Então, geralmente, quando a pessoa começa a ter ideias suicidas, ela precisa ter conversas, orientações, né? E muitas vezes orientações especializadas. Por isso, eu vou dar 2 dicas para você e voltamos para o nosso tema daqui a pouco, que é quando surgem as ideias suicidas. Bom, 2 dicas. A primeira dica é se você precisa fazer uma psicoterapia e às vezes até de uma forma mais razoável, mais acessível, entre em contato comigo pelo WhatsApp. E psicoterapia a gente faz para quê? Para desabafar, para contar os problemas, para contar problemas às vezes muito sérios, como essas ideias suicidas. E eu atendo numa linha de corpo, mente e espírito. Eu desenvolvi uma abordagem chamada transpsicanálise, é uma psicanálise que também investiga a transcendência, a espiritualidade, por isso uma abordagem corpo, mente e espírito. E para você desabafar, contar seus problemas e lidar com as situações, às vezes muito difíceis que aparecem na vida, então às vezes você precisa de uma ajuda especializada. E a psicoterapia é justamente essa ajuda especializada. Então aí você entra em contato pelo WhatsApp, eu vou deixar aqui o número. É 99 684 2357. 99 684 2357. E uma outra dica, uma super dica, que agora eu tenho um curso à disposição que faz parte desses cursos à distância da Rádio Mundial. Então o curso se chama Viva Melhor com Inteligência Emocional. A inteligência emocional é a maior descoberta da psicologia dos últimos anos, não há dúvida disso. E se você aprender a usar a inteligência emocional no seu cotidiano, você vai ter melhores resultados em todas as áreas da sua vida. Então você vai acessar o curso e adquirir o curso entrando pela internet no site www.radiomundial.com.br e na parte de cursos, na sequência. Então são cursos que podem ser pagos em até 10 vezes. Então vale a pena para você obter melhores resultados na sua vida. E olha, é na vida profissional, é na vida da saúde, é na vida do estudo, é na vida de todas as áreas, tá? Então você pode obter excelentes resultados a partir desse curso. Viva Melhor com Inteligência Emocional. E aí, para psicoterapia, o WhatsApp é o 996842357. Voltando ao nosso tema. Bom, então nós estamos falando hoje sobre o seguinte tema: quando surgem as ideias suicidas? E o que eu disse é o seguinte: geralmente a pessoa não vê mais saída, ela acha que não tem mais como resolver alguns problemas na vida dela. Então eu falei primeiro na área financeira, quer dizer, aquelas pessoas que têm um endividamento patológico ou um endividamento muito grande, não sabem como administrar, acham que a vida acabou, não tem mais jeito, etc. Falei também na situação de um término de um relacionamento, que a pessoa gostava muito do outro e realmente quando termina o relacionamento também não vê mais sentido na vida. E para essas situações, evidentemente, orientações, conversas são muito importantes. Vou falar de uma outra situação. Perda de um ente querido. Acho que você está acompanhando algumas tragédias que aconteceram no Brasil, né? Recentemente, essa tragédia de Brumadinho e outras tantas que estão acontecendo.
E aí a pessoa perde entes queridos, né? E muitas vezes também não vê mais sentido na vida. Lá, por exemplo, na região de Brumadinho, eles colocaram uma equipe de psicólogos para atender pessoas que perderam entes queridos. Porque você imagina o que, que é a perda de um filho, de uma filha, você imagina o que, que é a perda de um marido, de uma esposa. Então, e são perdas muito difíceis, são situações muito difíceis. Agora, também essa pessoa precisa, normalmente, de uma psicoterapia, de uma conversa especializada, como está acontecendo com as equipes lá de Brumadinho. Por quê? Porque às vezes ela também não vê mais sentido na vida. E às vezes ela pode até não cometer o suicídio imediatamente, mas aquelas ideias voltam e voltam e voltam e começam a crescer na mente da pessoa. E às vezes a pessoa faz um suicídio lento, ela se envolve com algum vício, né, com alguma dependência, né, química. Então começa a fumar demais, começa a usar muito álcool. Então ela pode também se destruir de outras formas. Então essa pessoa também precisa perceber o seguinte: tá bom, é muito difícil a situação, quer dizer, é complicadíssima, é muito sofrida, de fato. Mas a vida continua, e se a vida continua, ela tem um sentido, tem o seu sentido, tem um porquê. Então essa pessoa precisa também receber algumas orientações para ter forças para superar uma situação como essa. Às vezes a pessoa também tem essas ideias suicidas pela perda de um trabalho, de uma atividade, de uma empresa. Então, a pessoa tinha uma empresa, a empresa faliu, ela tinha um trabalho, foi mandada embora, dependia desse trabalho, né, para sustentar a família, às vezes, ou para se sustentar, ou para sustentar os filhos, né? Então, são situações realmente difíceis, né? E que se a pessoa começa a entrar muito nessas ideias suicidas, né, ela provavelmente está passando por um período de depressão, então está com uma forte depressão, e essas ideias vão voltando na mente da pessoa, e a pessoa também precisa conversar, porque também a vida continua. Então, perdeu uma empresa, a empresa faliu, tá bom. O que, que ela vai fazer, né, a partir desse momento, né? Perder um trabalho, tudo bem. Como vai fazer a partir de agora, né? Então, na verdade, são situações dificílimas, sim, mas que a pessoa precisa ver uma saída, ver uma alternativa. Então, às vezes, uma conversa de orientação ajuda a pessoa a ver uma alternativa. Por exemplo, um exemplo interessante no sentido do estudo, né? Não para a pessoa que passa por isso, evidentemente, mas, e é muito conhecido no mundo inteiro, é o fracasso escolar no Japão. Então aí temos suicídio, olha que drama, infantil. Suicídio muitas vezes na adolescência. Por quê? Porque lá, para você entrar num bom curso superior, você tem que levar seu histórico, né? Seu histórico escolar é que conta. E aí a pessoa tendo um histórico muito ruim, ela já sabe que não vai conseguir entrar num bom curso, não vê mais perspectiva na vida, na infância, na adolescência. Então você imagina essa situação, inclusive tem um determinado prédio lá que as crianças buscavam muito e pulavam, se arremessavam, coisas assim terríveis, né? Então, o que essas pessoas precisam, né? Então, por exemplo, por fracasso escolar, a pessoa não conseguiu entrar na faculdade, perdeu a chance. Então, tudo isso pode levar também a algumas ideias de que a pessoa é um fracasso, de que ela não consegue nada na vida, e aí começarem algumas ideias também nesse sentido. Então, o que eu diria também, precisa se conversar com essa pessoa e mostrar outras possibilidades, e mostrar inclusive a possibilidade de fazer um outro curso. Então, tudo isso precisa ser trabalhado para que a pessoa consiga superar
este problema também, né? Então, o que chama atenção no Japão é justamente a faixa etária, né? Porque o sistema é tal que se a criança já tem maus resultados já na primeira fase, né? Então no antigo primário, né? No primeiro grau, ela já pode ter essas ideias, né? De fracasso a vida inteira. Então realmente é terrível. E aqui no nosso país, muitas pessoas que não conseguiram entrar na universidade, etc., ou não conseguiram fazer um curso superior por N motivos, podem se sentir também fracassados e essas ideias começarem a visitar a mente da pessoa. Então também ela precisa de muita orientação e muita conversa. Por isso é que eu vou dar 2 dicas. A primeira dica é uma dica de psicoterapia, né? Então, eu sou psicanalista, psicólogo e faço um trabalho de atendimento que você pode contar o seu problema, desabafar, falar de coisas muito sérias ou então coisas cotidianas que estão te incomodando, buscar soluções. Então, a psicoterapia é para isso, é um auxílio. É sempre no sentido de fazer um auxílio, uma ajuda para a pessoa. Então, se você e eu sigo uma orientação que abrange corpo, mente e espírito, tá? Então, vamos trabalhar também com questões da espiritualidade, questões da mente, questões psicossomáticas. Então, vale a pena. E aí você, para entrar em contato comigo, prefira o WhatsApp ou o SMS também, Torpedo, pelo 99684 2357. 99684 2357. E aí, nós podemos acompanhar o seu caso e até eu fazer um encaminhamento se você tiver algum problema, alguma dificuldade, né, fazer um encaminhamento para um tratamento mais razoável e acessível. Quero dar também uma segunda dica aqui para você, que é a seguinte, é sobre um curso, justamente um curso à distância aqui pela Rádio Mundial. Então você está acompanhando esses cursos novos que estão surgindo. Eu trouxe um curso novo muito bom, que é Viva Melhor com Inteligência Emocional. E a inteligência emocional é a maior descoberta da psicologia dos últimos anos, então ela é muito importante para a vida de todo mundo, para entrevista de trabalho, para todas as áreas da vida, para estudo, para saúde, para todas as áreas da vida, a inteligência emocional é fundamental. E aí, como é que você acessa as informações do curso e pode adquirir o curso? Pela página da internet radiomundial.com.br. radiomundial.com.br. Aí você abre a página, vai no ícone cursos e você pode acertar em até 10 vezes. Então também é uma boa oportunidade para você fazer um curso à distância e aprender mais sobre inteligência emocional. Bom, voltando ao nosso tema, hoje estamos com um tema muito importante, que é quando surgem as ideias suicidas. Então, não é um tema importante só para a gente, mas também para orientar outras pessoas. Então, vamos supor que você tenha um conhecido, um amigo, um parente, que começa a ter essas ideias. Então, nós precisamos aprender também a orientar essas pessoas, ajudar essas pessoas, né? E, evidentemente, a psicoterapia é um caminho muito importante, porque essa pessoa já está numa situação de emergência, ela precisa, com urgência, fazer uma psicoterapia. Então eu falei que essas ideias surgem geralmente quando a pessoa não vê mais saída para os seus problemas. Falei da questão de problemas financeiros, falei da questão do término de um relacionamento, da perda de um ente querido, perda de um trabalho, de uma atividade, de uma empresa, fracasso escolar, né? E outra coisa que muitas vezes, outro fator que muitas vezes traz para a pessoa essas ideias. Falta de sentido na vida. Então a pessoa
pensa assim, puxa, mas o mundo está tão complicado, as coisas estão tão difíceis, eu não vejo mais sentido em viver, eu vou desistir da vida. Então, é uma pessoa que sensível, né, que está percebendo os problemas do mundo e tudo mais, mas ela não está vendo mais saída. E é aí que também uma psicoterapia ajuda, uma conversa ajuda, uma orientação ajuda, para que essa pessoa veja algum sentido na vida. Então, aí a pessoa pode dizer assim, mas não adianta trabalhar, porque eu nunca vou, né, ter um padrão de vida muito bom, etc. Não, adianta trabalhar, você pode ter um padrão de vida razoável, com seu esforço, seu empenho e tudo mais. Mas também está muito chata a vida. Sim, mas ela pode melhorar de tais e tais aspectos, vamos ver formas. Então, tudo isso pode ser muito conversado e pode ser trabalhado no sentido da pessoa voltar a encontrar um sentido maior na vida. E quando a pessoa encontra esse sentido, aí toda a vida dela começa a mudar e essa pessoa vê um colorido, vê uma chama na vida que ela antes não via. E isso é muito importante para que ela retome o sentido da vida. E por isso que eu estou falando aqui da importância também da psicoterapia. Né? Então, como são casos urgentes, eu vou deixar só mais uma vez o telefone para que as pessoas procurem uma psicoterapia. Então, você pode mandar recado pelo WhatsApp ou pelo SMS no 996842357. 996842357. Se você tiver dificuldades também e quiser fazer um tratamento mais razoável, mais acessível, também eu posso fazer o encaminhamento, tá? Então é muito importante que a pessoa procure ajuda, procure uma alternativa. E, claro, os amigos também podem ajudar, a pessoa pode encontrar muitas formas de resolver o seu problema e diminuir essas ideias suicidas, diminuir a frequência delas e, principalmente, lidar com elas. Bom, espero que o tema de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.